Boa noite, gente rica. Seja bem-vindo. Hoje a nossa live vai ser sobre a lei da semeadura. Vamos dar 5 minutinhos aí para o pessoal entrando. Seja bem-vinda, Shelly. Já vamos chegando e enviando aí a live para todo mundo, gente, chamando a galera que a live de hoje tá boa, tá muito boa. A gente vai conversar sobre a lei da semeadura. Semana passada a gente conversou sobre a inveja. Inclusive, quem não assistiu, tá gravado aqui no Instagram e no YouTube. Vamos esperar o pessoal chegando. Chamando todo mundo. Seja bem-vinda, Sandrinha. Quem mais que entrou aqui? Ediana. Seja bem-vinda, Ediana. Hoje a gente vai conversar sobre a lei da semeadura, gente. Já vai chamando todo mundo que a live de hoje tá muito boa. O Gabriel é ótimo. Cadê? Vim mais rápido que a galinha correndo quando o barulho do saco do milho. Ai, Deus, adoro. Já vai enviando pra galera, João, que a gente já vai começar. A live de hoje tá boa, hein? A gente vai conversar sobre a lei da semeadura, a lei do retorno, que as pessoas falam muito. E aí, como que é que funciona? Como é que você usa de forma positiva? Quando não é? Seja bem-vinda, Rafa. Seja bem-vinda, tia Regina. Muito bom te ver aqui. Seja bem-vinda, Paty. Gente, já chega, já clica no aviãozinho, chama todo mundo, que a live de hoje tá maravilhosa. A gente vai conversar sobre a lei da semeadura, a lei do retorno, que as pessoas falam. A gente vai falar em termos espirituais, o que a Bíblia diz sobre isso. E a gente vai falar também um pouco de física quântica aqui hoje. Tá bem boa a live. Boa noite, Rafa. Dá 2 minutinhos aí pro pessoal chegando, que eu já vou começar. Cadê? Seja bem-vinda, Regina Aquino, Regina Aquino, que deixa a Regina lá em cima. Seja bem-vinda, Sá. Eliana, gente. Vou começar a dar uma lembrada aqui para quem não estava na live da semana passada. Corre lá que tá no YouTube. A live sobre a inveja. Muito, muito boa, porque às vezes a gente tá querendo procurar as pessoas invejosas e a gente se analisar qual está sendo a nossa frequência, o que a gente está emitindo e por que a gente está atraindo pessoas invejosas para a nossa vida. A gente conversou bastante sobre isso semana passada. Quero lembrar que quem me acompanha, já agradecendo quem está entrando. A gente está na meta de chegar aos 1.000 inscritos. Então, se você que chegou aqui ainda não me acompanha no YouTube, entra, tá? Pelo link do Instagram você consegue acessar para você ir para o YouTube, se inscrever no canal. Vocês me ajudam bastante quando vocês compartilham, quando vocês se inscrevem no canal. E tá. E hoje, por que, né, falar sobre a lei da semeadura? Semana passada eu fiquei pensando o que eu ia falar essa semana. E aí eu fui entendendo, depois tive uma conversa com minha pastora, acabei realmente decidindo falar sobre a lei da semeadura. Porque como a gente já falou aqui várias outras vezes, eu acredito que as pessoas perecem por falta de conhecimento mesmo. E a gente às vezes entra que eu vou falar da parte para quem é cristão e para quem não é, porque como a lei do retorno tem outras religiões, outras crenças, outras filosofias e correntes filosóficas de estudo que falam também, né? Então, mas vou falar aqui da Bíblia, que é o que eu, que eu sigo, o que eu realmente acredito. Então, por que falar da lei da semeadura, né? Eu vou começar falando que a gente fez a live aqui sobre a lei da atração.
E a lei da atração, como eu falei aqui, é uma lei universal, independe se você acredita ou não nela, ela vai funcionar. Então, para quem é que está aqui, mas também não segue a Bíblia, é uma lei, a lei da semeadura é uma lei universal, independente se você acredita ou não na Bíblia ou na lei do retorno, ela vai funcionar na sua vida. Então, eu realmente te sugiro a ficar aqui e aprender um pouquinho, porque ela realmente é uma lei universal. E eu queria, né, puxar a partir bem daí que quando na Bíblia, né, quando fala que eu vou citar os versículos, mas o que mais me motivou a falar sobre a lei da atração é porque o que eu tenho visto é as pessoas indo sempre para os extremos. Eu falei aqui na semana passada, na live da inveja, sobre a gente buscar o equilíbrio. E na live de hoje é esse novamente o caminho, a gente encontrar o equilíbrio, porque as pessoas hoje espiritualizam tudo e querem sempre se eximir. Então a culpa é de Satanás, a culpa é de Deus, a culpa é do karma, a culpa é de todo mundo. Mas ninguém quer assumir sua responsabilidade nas coisas que têm acontecido na sua vida. Semana passada a gente falou no quesito da inveja e hoje a gente vai abranger mais, porque quando a gente fala de lei da semeadura é para todas as áreas da nossa vida e é para todos os sentimentos, todos os comportamentos. Então, a gente assumir a responsabilidade. A primeira vez que um texto que primeira vez não, o texto que me chama a atenção na Bíblia, quando fala ainda no Velho Testamento, depois quem quiser ler, tá lá em Gênesis 8, o 21, versículo 21 e 22. Quando depois do dilúvio, o dilúvio tinha acontecido, várias pessoas tinham morrido. E aí Deus faz uma nova aliança com Noé. E Deus fala com Noé que ele não amaldiçoaria mais a terra por causa do homem, porque a natureza do homem ela era ruim desde a sua mocidade e ele não amaldiçoaria mais. Só que o outro versículo diz assim: mas enquanto durar a terra, haverá semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, os ciclos naturais. E é daí que eu quero começar falando que a lei da semeadura é algo muito natural. Quando a gente fala que de Noé tá bem atrás, é antes da lei de Moisés. Por isso que eu tô dizendo que, independente de se você acreditar, porque tem gente que também questiona essa questão da antiga aliança e velha aliança, a questão aqui é muito antes. Os princípios bíblicos. E por que eu já quero começar falando desse princípio que Deus deixou como uma lei natural, assim como frio e inverno, as estações do ano, dia e noite, o semear e o colher é uma lei natural. E daí a gente sempre está prestando atenção nas nossas atitudes. Porque, como eu falei, o que me chamou muita atenção é que as pessoas hoje elas querem atrelar tudo a Deus, tudo ao diabo, ao karma, a qualquer coisa, mas não querem analisar quais estão sendo os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas sementes. E aí, por que é tão importante a gente falar isso? Porque principalmente quando a gente fala de cristianismo, né? Deus ele é muito maravilhoso, Deus ele é muito bom. Então ele sempre está pronto para nos perdoar, independente da nossa atitude, independente daquilo que a gente fez. Mas a consequência, ela é natural. Não tem como eu plantar semente de morango e eu vou querer colher uva. Não tem como eu estar plantando uma coisa e eu querer colher outra. Porque Deus, e isso aqui para mim, é a frase-chave aqui já, Deus ele não passa por cima de princípio para abençoar ninguém. Deus nunca vai infringir um princípio, uma lei universal para me abençoar. Porque ele não passa por cima daquilo que ele mesmo disse. Então não adianta eu ficar orando, fazendo jejum e o que for para Deus me abençoar, fazendo campanha e a minha semente está errada. Não, eu não vou colher um fruto diferente. Porque a semeadura ela é minha. Eu vou orar, eu vou pedir sabedoria a Deus, mas Deus ele nunca vai passar por cima de um princípio para me abençoar. E quando a gente fala disso, né, eu vejo na carta de Paulo vai falar, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas por quanto a gente tem que analisar os nossos comportamentos, porque muitas situações que tem na nossa vida hoje
são frutos de coisas que nós plantamos. E às vezes a gente fala, mas hoje eu converti, eu agora sigo a Cristo, agora eu tô vivendo tudo certinho, decidi viver uma nova vida. Tá, mas e o que você plantou lá atrás? Quem disse que é rápido? Quem disse que... Engraçado, por exemplo, quando Paulo converteu e ele decidiu ser apóstolo, ele decidiu realmente pregar o evangelho de Cristo. Tá, mas as pessoas que ele tinha morrido, as atitudes dele, ele continuou colhendo as consequências. Porque Deus esquece, quem joga no mar do esquecimento, as nossas atitudes, os nossos erros, as coisas que nós fazemos, é Deus. As pessoas, elas vão lembrar. As pessoas, elas vão saber tudo que a gente fez. E a gente vai ter que realmente nos mudar de atitude e plantar uma coisa diferente pra gente colher. Então, o que você planta enquanto filho, você vai colher. O que você planta enquanto pai, você vai colher. Então, você está plantando o que enquanto pai? Você está plantando qualidade de tempo? Você está plantando princípios, valores? Você está ensinando seu filho a ser grato? Como é que você vai querer que ele seja grato lá na frente se você não está plantando gratidão? Se ele não vê você plantando gratidão na vida das outras pessoas, como é que você vai querer um filho grato? O que você tem plantado enquanto funcionário? Você hoje trabalha para alguém, você presta serviço. O que você tem plantado? Você acha que enquanto patrão você vai colher o quê? É a lei da semeadura. Eu estava assistindo esses dias uma live até do meu primo Gabriel e aí tinha o presidente do banco BMG contando a história dele. E o que eu achei lindo, ele entrou no banco como office boy. E ele falando que todos os cargos que ele ocupava, ele sempre dava o melhor dele. Ele sempre dava o melhor dele. Ele foi crescendo a ponto de hoje ele ser o presidente do banco. Mas ele plantou isso. Não é do dia pra noite. Assim como a gente falou na live da inveja semana passada, às vezes a gente olha pra vida de alguém e a gente quer atribuir a sorte, a gente quer atribuir a tudo, mas a talento, mas a gente não entende que tudo na vida existe o semear e existe o colher. E então não adianta eu ficar orando, clamando a Deus, pedindo pelo amor de Deus para Deus mandar dinheiro, para Deus mandar emprego, e eu não quero sair de casa, eu não quero entregar currículo, eu não quero me desenvolver. O que eu tô semeando? Eu assistia também. Gente, me fala que está bom, quem tá chegando aí. Eu tô aqui desatei a falar. Nem acompanhei aqui os comentários. Mas vou continuar aqui. Então, como eu tava falando, eu assistia muito, a coisa que eu assistia demais era aqueles. Que eu adoro assistir esses negócios de reality, tudo pra ficar analisando o comportamento das pessoas, né? Aqueles testes de fidelidade que tinham. E aí eu lembro que um dia eu assisti um teste de fidelidade que o homem acabou traindo a mulher. E aí, quando foi puxar a história deles, ele era casado com outra mulher, e aí traiu a mulher pra ficar com ela. Aí, quando chegou no teste de fidelidade, ela tava com raiva. Ela ficou fazendo o maior escândalo. E eu falei, tá, mas, gente, a gente tende a achar que a gente é melhor que as outras pessoas e que com a gente as coisas vão ser completamente diferentes. Mas se eu plantei infidelidade, se eu tô plantando deslealdade, é sério que eu vou querer colher? No caso dela, ela até colheu da mesma pessoa, mas não necessariamente, às vezes a gente vai colher de outras pessoas, mas é sobre a gente. Se eu estou semeando, eu vou colher. Em algum momento eu vou colher isso. E é até, no meu caso, eu acho tranquilizador em um aspecto, né, e preocupante no outro. Preocupante por entender o cuidado que eu vou ter que ter com as minhas sementes, mas tranquilizador no sentido de que quando a gente fala de vingança, de você querer dar na mesma moeda e etc. E aí eu entro no outro aspecto que eu queria falar, que a minha semente, ela independe da semente do outro. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente analisar o que eu tenho plantado, é eu analisar a minha semente. O que está no meu controle é a minha semente. Eu não tenho como controlar a semente do outro, porque eu vou colher aquilo que eu plantar. E aí, quando a gente vai para Gálatas, né, falando de Paulo novamente, em Gálatas 6, Paulo fala, né, Gálatas 6, 7, e não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará.
Então, é princípio, não adianta a gente querer correr disso. Não adianta eu tô plantando, tô lesando alguém e tô clamando para Deus me abençoar. Eu tô roubando da pessoa e eu tô orando para Deus me prosperar. Eu tô ferindo alguém. Eu tô ali sendo maledicente, julgando todo mundo e eu tô querendo colher uma coisa diferente. Eu lembro, eu lembro, gente, que aí você vai ver comigo, quando mais você é crítico e você julga, aí que você paga sua língua. Porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é uma coisa, quando eu falo, isso vai voltar pra mim em algum momento. Eu lembro de uma vez que aconteceu uma situação e eu fiquei julgando, falando, como que absurdo, como é que a pessoa faz um erro desse? Um negócio, não, é muita loucura, não, é absurdo demais. E aí passou um tempo, e um tempo depois, gente, eu lembro que eu cometi o mesmo erro. E era um negócio assim, absurdo. Eu cometi o mesmo erro. E na hora, o Espírito Santo me lembrou. Porque quando eu semeei o julgamento. E a situação, veio a mesma situação para que acontecesse na minha vida. Do mesmo jeito, a parte boa. Eu tava lembrando até com minha tia essa semana de um caso que aconteceu que eu uma vez derrubei uma moto na rua. Derrubei uma moto na rua e aí eu lembro que quebrou a manete da moto e tal, de um cara. E aí eu mandei ele ir na autorizada, né, da moto e tal, pra trocar ali a manete, paguei tudo. Aí o cara da loja ainda falou assim: ah, mas a dele não era original. Eu falei: não tem problema não, pode pôr original. E aí tá bom. Passaram anos, gente. Passou uns 3 ou 4 anos depois. Eu lembro, eu tava na sala da minha casa, alguém me chamou no portão, meu carro tava estacionado na porta da minha casa lá em Santo Antônio. O meu vizinho foi dar uma ré e ele arranhou a porta do meu carro. E assim, o carro tava na rua. Se ele não me chama, eu nunca ia saber que era ele. E aí ele me chamou e mandou eu ir fazer o conserto do conserto do carro. Aí eu levei na autorizada. Ô, gente, eu fiquei abismada, porque o valor que eu paguei na manete desse cara da moto que eu derrubei foi exatamente o mesmo valor do conserto do meu carro. E aí eu fiquei me perguntando depois, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse pagado, se eu tivesse ficado como reage e não quisesse pagar na autorizada, porque depois o meu vizinho pagou do meu carro na autorizada do meu carro também. Então, é nos detalhes, porque depois, quando a gente fala de lei da semeadura, o William Douglas fala no livro dele, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que às vezes a gente acha que a lei da semeadura não está funcionando porque a gente plantou hoje, a gente já quer colher amanhã. E não é assim que funciona. Entre o plantar e o colher existe o regar, existe a persistência, existe. E o que me admira, né, quando a gente falou a respeito de Gálatas 6:7, é que Paulo ele chega a falar isso. Se você ler logo depois o versículo, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos. E isso me mostra que às vezes eu vou ter que esperar muito para eu poder colher aquilo que eu plantei. Às vezes vai demorar muito tempo e eu tô achando, ah, não, eu vou deixar de fazer as coisas certas porque todo mundo faz as coisas erradas e tá colhendo coisa boa e eu tô tentando fazer o certo e não tô colhendo nada. Demanda tempo. Eu sempre, quem me conhece sabe que uma palavra que não sai da minha boca é a palavra processo. Eu acredito muito que tudo na nossa vida é processo. E a Bíblia fala muito de processo. Quando Deus fala com o povo, quando Deus fala com Jeremias, ele fala assim: ah, Jeremias, eu tô destruindo, depois eu vou limpar, depois eu vou arar a terra, depois eu vou jogar semente. Para adubar, tem um processo. Tudo com Deus tem um processo. Tudo na nossa vida, na verdade, quando meus pacientes chegam no consultório, eu sempre falo, gente, ninguém adoece do dia para noite. Você não adoeceu do dia para noite. Demandou um processo para você adoecer. Então, a cura é a mesma coisa. Demanda um processo. E a gente tem que analisar isso para tudo na nossa vida. Então, eu estou semeando aqui, e às vezes também tem aquela coisa, eu quero colher da mesma pessoa. Eu tô semeando na vida daquela pessoa, a pessoa tá semeando ingratidão na minha vida e eu tô querendo que a pessoa mude e a pessoa me plante outra coisa na minha vida. Mas a semente dela é ela que vai escolher, não é você. Você escolhe a sua.
E aí eu entro em outro aspecto que eu acho importante também, que às vezes a gente esconde, a gente dá além do que a gente pode para esconder nossas fragilidades. Então eu não consigo dizer não, e aí eu me endivido dizendo que eu tô querendo fazer o bem para outra pessoa. Que sentido é esse? O que você tá semeando? Você tá semeando que eu não tô me valorizando, eu não tô. E aí eu tô querendo que o outro me dê uma coisa que eu não tenho. Uma coisa que eu não semeei. Eu não semeio amor próprio e eu quero que o outro me ame. Eu não tô me dando amor, eu não tô me valorizando. Mas eu quero que e aí eu dou tudo que a pessoa me pediu, eu tô dando. Tô semeando, semeando, semeando tempo, semeando dinheiro na vida do outro e não tô colhendo nada disso. Mas eu quero continuar semeando, porque eu quero a qualquer custo que o outro semeie algo diferente. Não existe isso. Você só tem controle da sua semeadura. E se você conseguir isso, já é muita coisa. Já é muita coisa. E aí, quando eu falo da gente tomar cuidado com a nossa semeadura, com a semente que a gente está plantando, quando a gente vai para a física quântica e estuda a respeito de campo magnético, né, a importância da gente, porque o outro ele não existe, né? Segundo essa corrente de pensamento, o outro ele não existe. Então, tudo aquilo que eu tô dando é um campo magnético. Eu tô lançando a minha semente, ela vai e ela vai voltar. Ela vai e ela vai voltar para mim como um bumerangue. Eu estou alimentando aquilo e vai gerar fruto, mas o que vai gerar de fruto? Então hoje, quando você olha para a sua vida hoje, você está satisfeito com o que você tem de fruto? Você está satisfeito com a vida que você tem hoje, com as suas relações? Porque a gente só muda o que a gente tem hoje mudando a nossa semente, quebrando os padrões. Porque se eu não semear algo diferente, eu vou colher a mesma coisa. Eu tenho que estar sempre avaliando o que eu estou semeando e o que eu estou plantando, trazendo cada vez mais consciência. Voltando à questão da física quântica. Então, às vezes eu até faço bem, mas como eu falei antes, a intenção é para esconder uma fragilidade, é porque eu não tô querendo me tratar. Eu tô dando, mas eu tô dando com ódio. Eu tô dando, mas eu não tô dando satisfeito. Então as situações elas vão se repetindo enquanto a gente não aprende. As situações elas vão sempre repetindo, porque é sobre a gente, não é sobre o outro. E aí você quer culpar o outro, você quer jogar a responsabilidade pra pessoa. E aí você tá semeando tudo errado na sua vida e tá falando: "Ah, foi Satanás que veio aqui e viu uma seta e veio aqui bagunçar a minha vida". Eu falo: "Gente, não tem condição. Satanás nem foi lá". Eu dou risada, né? Quando o povo fala assim, de processo depressivo, né? Eu falo, gente, estudante de medicina, né? Vou trazer pro meu caso, na minha época. Eu vou falar, gente, eu vou dizer que foi Satanás que veio botar depressão em mim. Eu não comia direito, eu não praticava exercício físico, eu não estava dormindo direito. Você vive do jeito que você bem quer. Nunca tinha estudado sobre inteligência emocional, não guardava as minhas emoções. Eu vou dizer que foi Satanás? Satanás nem fui lá, nem precisei ir lá. A pessoa já mete os pés pela mão sozinha mesmo. Entendeu? A pessoa nunca parou para analisar a vida dela, tá repetindo o mesmo padrão ali, ó, todo dia, repetindo os mesmos erros e não aprende. Tá vindo outra pessoa ali para a mesma situação acontecendo e você não analisa. Você vai dizer que é o cão que tá te atentando? Não faz sentido, gente. Oh, meu Deus. Uma situação que aconteceu comigo esse ano. Há anos atrás, tinha acontecido uma situação comigo com uma líder. E tinha acontecido uma situação, eu fiquei chateada na época. E eu deixei surpreendente. Eu achei que a atitude dela não tinha sido correta enquanto líder, mas eu não chamei ela para conversar, eu não resolvi. Eu deixei surpreendente. E aí, passou um tempão, quando foi esse ano, aconteceu outra situação com outro líder. E aí, quando eu me vi, eu falei assim, meu Deus, eu tô repetindo o padrão. Eu não aprendi com a outra situação. Eu não mudei a minha semente. Se eu lançar a mesma semente e deixar isso pendente, amanhã vai aparecer outra pessoa, outro líder, para poder a situação. Até enquanto eu não aprender a mudar minha semente, eu vou colher a mesma coisa. E aí, já, como eu falei antes, né? Tudo aquilo que você planta, se você planta enquanto funcionário, quando você for patrão, você vai colher a mesma coisa. Então, se você hoje é liderado de alguém, aquilo que você está plantando enquanto liderado, você vai colher enquanto líder.
E aí, como eu tinha achado errado, dessa vez eu entendi que era uma repetição de padrão, e aí eu chamei o meu líder, agi completamente diferente, porque eu falei, não, eu vou quebrar esse padrão. Não é sobre o outro, é sobre mim. Eu não quero essa situação. Se eu achei que a atitude enquanto líder foi errada, o que eu vou plantar? Porque um dia eu vou ser líder de alguém, nem que seja dos meus filhos, mas eu vou ser líder. E o que eu tô plantando enquanto líder? Porque se eu sou boa, se eu tô achando, né, que tá errado, o que eu vou plantar? Qual é a semente certa? Porque a gente, muitas vezes, a gente julga o outro, porque o outro tá fazendo errado, porque o outro fez errado com a gente. Tá, e qual é a sua semente certa? O que você tem plantado tá dando certo? Tá funcionando? Porque se tiver, você continua. Mas se não tiver, tá em você, não é outro. O problema não tá no outro. Aí você muda de igreja, aí você muda de amigo, você muda. Família não tem como mudar, né? Mas tem gente também que fica com raiva da família, afasta. Mas é sobre a gente. É o que eu estou plantando. E isso eu vou colher. Eu tô com uma da física quântica fala, né? O outro ele não existe. Então eu tô plantando e aquilo tá trazendo pra mim. É a minha frequência. O que eu tô plantando? Eu tô plantando lealdade? Eu tô plantando felicidade? O que eu tô plantando? Eu tô plantando gratidão na vida das pessoas? E aí eu quero com as pessoas que fazem na minha vida, eu nunca agradeço, eu nunca planto e eu quero colher do outro. Gente, me fala aqui, o que caiu de ficha já? O que vocês estão? Perguntas? Fala aqui pra mim. Que eu vou continuar. E aí, quando a gente fala de mente, uma coisa que eu li essa semana que eu fiquei assim, sabe, encantada. Semana passada a gente falou da inveja, que a área cerebral ativada quando você sente inveja de alguém, no caso do ganho de alguma pessoa, é uma área de dor no seu cérebro que é ativada. E aí, quando foi essa semana, eu tava lendo que o engraçado, né, e o surpreendente da mente do ser humano é que exatamente essa mesma área é ativada quando eu sinto compaixão de alguém. E aí que tá. Deus nos projetou para sermos bons. Deus colocou em nós tudo aquilo que a gente precisa para exercitar empatia, para exercitar realmente a compaixão pelo outro. E tudo depende se eu continuar semeando de forma que eu tô retroalimentando a inveja, tô retroalimentando coisas ruins no meu campo e na minha vida, eu vou continuar colhendo isso. Mas se eu decido realmente mudar a minha semente e decidir ser tudo aquilo que Deus me criou para ser, porque os planos de Deus são sempre bons. E aí, como eu falei antes, a gente tem que passar pelo processo. Se eu condicionei minha mente até hoje para plantar coisas ruins, para que as minhas sementes até hoje não tá dando certo, eu vou ter que passar pelo processo para limpar, para arar aí, ó, e limpar tudo de ruim que veio para eu poder lançar novas sementes. Lançar novas sementes no outro que não existe, que é em mim. Quando eu tô semeando para mim. E aí, ai, que bom que vocês estão gostando. Obrigada, Paty. Obrigada, Joyce, Liu. E aí, falando especificamente sobre dinheiro, eu queria falar uma coisa aqui que um outro versículo também que me chama a atenção e eu queria falar, a gente está falando da lei da semeadura, sobre a mentalidade de semeador. Quando a gente fala agora especificamente de dinheiro. Se eu não trabalho, se eu não condiciono a minha mente a ter uma mente de semear, a palavra diz que Deus ele dá semente a quem semeia e pão a quem tem fome. Então, se eu não começo a semear hoje, entendendo que eu tenho uma mentalidade de semeador, que eu estou semeando para o meu futuro, que eu estou semeando para além, eu fico com a mentalidade de recebedor. E aí é só eu quis mudar as palavras para não ficar bagunçado, porque em tese, quando eu escolho uma coisa, eu estou deixando de escolher outra. Então, se eu escolho semear, se eu escolho dar, eu estou condicionando. Essa é a minha semente. Do mesmo jeito que se eu escolho receber,
em termos de campo magnético, é o que eu estou semeando, é essa postura, esse sentimento de só querer receber do outro e não querer dar. Eu lembro que aí quando a gente fala, né, de oferta, de você dar na vida das pessoas, engraçado o quanto Deus ele nos incita a desenvolver essa mente de semear, entendendo que o reino de Deus ele é amplo, que a gente, quando a gente semeia, o outro ele não existe. Eu tô semeando, mas aquilo vai voltar para mim. Deus ele não precisa do dinheiro da gente, ele não precisa do nosso tempo, mas quando eu semeio isso, isso vai voltar para mim. E eu tava lembrando pra minha tia essa semana, né, que quando eu fui fazer minha cirurgia aqui, que eu falei, eu lembro que tava tendo um evento na minha igreja e ia levantar uma oferta para comprar um terreno e tal. E na época eu tinha começado a juntar o dinheiro, mas não tinha quase nada. E aí os pastores convocaram a gente para poder fazer uma oferta. Ah, uma oferta de R$ 1.000. E pra mim na época era muito, eu ainda tava começando a juntar o dinheiro da cirurgia. E aí o Espírito Santo falou comigo, vai lá e dá. Oh Deus, eu tenho uma cirurgia pra fazer. Eu tô sem dinheiro nenhum ainda. Como é que eu vou dar uma oferta desse valor se eu não tenho esse dinheiro? E ainda tenho que juntar pra cirurgia. E ele falou comigo, não, vai lá. Aí tá bom. Aí eu falei, então tá bom, você tá mandando, eu vou. Aí fui lá e fiz a oferta. Ô, gente, foi incrível. Eu semeei, assim, na fé real. Foi a semente de fé. Eu semeei. E aí, na mesma semana, eu não tinha nem falado pra minha mãe ainda. Eu liguei pra minha mãe pra conversar de outra coisa. E aí minha mãe falou assim, ah, sua tia falou que vai te dar. Aí eu falei, vai me dar quanto? Exatamente os R$ 1.000. Eu não tinha nem pagado a oferta. Eu já tinha me devolvido. Porque é essa questão, quando a gente tem uma mentalidade de semear. E depois Deus enviou a provisão. O quanto você aprende quando você semeia, quando você tem essa mentalidade de semear. Porque quando você escolhe assumir uma postura de recebedor, de só querer receber, você está semeando isso. E vão aparecer só pessoas para receber também. Você fica nessa postura aí. Você está plantando o quê? Você está plantando inutilidade, que você é fracassado, que você precisa do outro. É isso que você está comunicando. E você vai atrair sempre mais o mesmo. Então, decida. Eu estava conversando essa semana e para mim realmente a chave de tudo é a decisão. Decida hoje, não, hoje eu decido. Eu não sei como ainda, mas eu decido mudar para uma mentalidade de semeador e trazer consciência às sementes que eu estou lançando na minha vida. E decidir, não, eu decido mudar, porque até hoje não funcionou. O que eu fiz até hoje, as sementes que eu lancei até hoje não funcionaram. Eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo. Então eu decido semear algo diferente. E a partir daí, Deus vai te mostrando o caminho. Você vai encontrando pessoas que vão te ensinar de que forma que você vai semear, de que forma que você vai ter mais sucesso naquilo que você vai fazer. Mas entenda que é a decisão. A decisão é o mais importante. Se você não decidir hoje ser autorresponsável, se você não decidir hoje trazer consciência para as sementes, e se você não decidir hoje que você quer realmente semear uma vida para o sucesso, tendo consciência de que tudo aquilo que você semear você vai colher, não vai mudar. Então, decida. Ninguém pode decidir isso por você. Nem Deus. Por isso que as pessoas ficam querendo julgar, atribuir tudo a Deus, espiritualizar, dizer que foi Satanás que fez a bagunça aí. Escolhe hoje mudar o seu olhar e falar e perguntar, só pergunta. Deus, mas o que eu fiz? Qual foi a minha semente? Qual foi o meu erro aqui nessa situação? Porque eu tô atribuindo pro outro. Eu tô julgando que é o outro que tá aparecendo aqui para fazer coisa errada na minha vida, mas qual foi a minha semente que trouxe isso para minha vida? Porque essa mudança de olhar, decidir sair da passividade, decidir sair desse lugar de que ficar só julgando, condenando, que como eu te falei, gente, vem tudo para você pagar a língua. Mas vem de um jeito, porque você está semeando julgamento, você está semeando o que Deus tem falado comigo nessa quarentena, do que eu preciso mudar, que as minhas sementes e o quanto estavam erradas e o quanto eu preciso semear diferente. Isso aí, Michelinha. Ô, gente, seja bem-vindo quem tá chegando aí. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta?
Vou dar um tempinho aqui. Live de hoje eu assim foi mais sério um pouquinho, eu nem brinquei tanto, porque eu acho esse assunto bem sério. Não consigo fazer muita brincadeira dele, não. Quando eu começo a pensar nisso, chega a me dar um frio na espinhela, como diz o outro. Enquanto o pessoal vai mandando aqui, cadê? Exatamente, Sá. Assumir a responsabilidade sem culpa. E tomar a decisão de mudar, exatamente. Que é aquela coisa, eu não vou me culpar pelo que eu semeei lá atrás, porque eu estava com outro nível de consciência. A gente tem que entender que o passado, como eu já falei, que o passado a gente não muda. Então a gente tem que sempre estar pensando que é no longo prazo. Eu acho lindo quando Deus ele sempre nos mostra que ele enxerga lá o futuro, mas ele está mandando a gente semear hoje aqui. Então eu semeio hoje e vou regando e vou aguardando. Engraçado, como eu falei, né? Às vezes as pessoas querem atribuir toda a sorte a talento. Não vê, o outro tá lá se matando, acordando cedo, lendo 1000 livros por semana, se estudando, dedicando. Aí quando consegue vencer na vida com. A pessoa foi sorte, foi um talento ali. Ai, gente. Entre você receber a promessa, sempre existe o plantar, inclusive, né? Quando a gente fala, se a gente for olhar para tudo, todas as histórias bíblicas, sempre houve um processo. Sempre houve um processo, Deus tem falado muito comigo isso, que me lembrado, né? Porque a gente nunca sai de um processo, você sai de um e entra no outro. Mas você tem que passar pelo processo para se tornar a pessoa. É muito mais sobre quem a gente está se tornando no caminho. Muito mais. Porque Deus, ele sempre quer nos dar um futuro bom. Mas entre a gente chegar, até a gente chegar lá, a gente vai ter que semear hoje e permanecer acreditando, permanecer perseverante, não querendo as coisas do dia para a noite. Exatamente, Lu. Ninguém modifica. O passado não modifica. E assim, o que a gente tinha de conhecimento, a gente fez o nosso melhor lá. Não adianta eu ficar sofrendo porque eu semeei errado lá atrás. O que vai mudar a minha história de verdade é o que eu decidi plantar de agora em diante. Sabendo que vai demandar um tempo. E sabendo também que as pessoas vão sempre olhar para aquilo que aquilo que a gente plantou no passado, a gente vai continuar colhendo as consequências. Mas isso a gente vai aceitar e decidir fazer diferente. Porque aí, quando a gente começar a colher os futuros da semente de hoje, a nossa vida muda. Mas é a gente entender, passou. As pessoas vão lembrar e a gente vai ter que lidar com isso porque foi nosso nível de consciência, a gente fez o nosso melhor. Se culpar não resolve. O que muda, e não adianta a gente querer ficar também esbravejando, eu mudei. Não, seus resultados vão dizer. O que você decidiu semear diferente, amanhã os seus resultados eles vão mostrar essa diferença. E é isso, e aí as pessoas vão ver a diferença, e, enfim. Mas é você realmente focar naquilo que, o que eu quero da minha vida. Eu quero uma vida diferente, tá? Então, o que eu preciso fazer? Oh, Lio, tu é linda. O que eu preciso fazer para eu poder chegar nesse futuro diferente? Quebrar esse ciclo de estar plantando errado e colhendo as mesmas coisas. E aí não quero assumir a minha responsabilidade. Eu quero falar que, não, é porque não era o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus para me abençoar. Deus não quer fazer na minha vida. É as historinhas, né? Eu tô dizendo as historinhas que eu tava contando pra mim, né? Não, mas eu tô sentindo que não é pra agora isso, não. Aí é porque eu não tô querendo pagar o preço pra poder dar conta de fazer aquilo. Aí eu tô dizendo, não, eu tô sentindo que não é Deus, não. A gente quer terceirizar. A gente quer terceirizar as coisas, mas na hora de colher, a gente quer colher tudo muito bom. Exatamente, mãe. Eu vou repetir aqui, gente, que eu falo que a gente conversou, né? Sobre o que é a lei de semeadura, importante da gente não querer espiritualizar tudo. E a minha semeadura independe da semeadura do outro.
Eu não tenho que ficar semeando esperando colher dessa mesma pessoa. A Bíblia fala que a gente vai colher. Se a gente perseverar, se a gente não desvanecer, a gente vai colher em algum momento de qualquer outra pessoa. O importante é a gente focar naquilo que a gente ter a consciência tranquila de saber que aquilo que compete a você, você fez. Você sabe o que você está semeando. O que o outro está semeando, ele vai colher no momento dele. Isso independe de você. Isso, Rosinalva, isso realmente é maravilhoso quando você consegue olhar para o passado para analisar o que você pode fazer diferente, né? E analisar o quanto você conseguiu evoluir. O quanto quando você decidiu plantar algo diferente. E até a nível de consciência mesmo, gente. Porque, como eu falei, não adianta você querer falar, fulano tá fazendo de um jeito e tá dando certo, e comigo tá dando errado. É você ter a consciência. Mais importante, você deitar no seu travesseiro tranquilo, sabendo que o que compete a você, você plantou certo. E que no tempo certo você vai colher isso. Deixa eu ver o que Lu tá falando aqui. Como eu falei aqui, isso a gente tem que analisar muita coisa. Não é. A gente analisa sementes, tá? Mas até que ponto, né? Por exemplo, tô plantando coisas boas. Só que tá funcionando. É isso como eu falei aqui, a gente tem que analisar se tá funcionando. Porque às vezes as situações elas estão se repetindo, os mesmos erros. E eu tô sendo uma pessoa boa, mas eu não tô sendo boa pra mim, eu sou boa pros outros às vezes. Mas aquilo que compete à minha vida, que eu preciso mudar, que eu preciso fazer diferente, eu não analiso. E aí, às vezes, a situação tá ali se repetindo na minha vida. Eu preciso, como eu falei aqui, tem gente que se endivida dizendo que tá fazendo bem pra vida do outro. Tem gente porque eu não tô querendo olhar para as minhas fragilidades, eu não tô querendo olhar para mim que às vezes eu não sei dizer não. Às vezes eu tô precisando mudar uma crença minha, mudar a minha mentalidade, mas eu tô querendo atribuir a sorte. Então a gente tem que quando a gente fala, né, porque tem muita gente que é bom, a pessoa é boa, mas ela é boa para os outros, mas para ela mesma, ela não se analisar para ver o que eu fiz que eu tô fazendo há um tempão e que não tá funcionando, não tá dando certo, eu vou ter que mudar isso. Porque não tá funcionando pra mim. Porque, claro que existe sim o tempo de Deus. Sem sombra de dúvida. Como eu falei, é o equilíbrio, né? A gente não vai querer espiritualizar demais, mas isso também não existe a gente achar, né, ter a ilusão que a gente está no controle das coisas. Mas é aquilo que compete a nós. É a gente analisar a nossa semeadura. Analisar o que eu estou fazendo. Quais são as minhas crenças? O que está me atrapalhando aqui? O que eu estou fazendo há tantos anos? Eu estou fazendo a mesma coisa e não está funcionando, então tem algo errado. Eu vou ter que mudar. Porque se eu não. De algum, como eu falei aqui, você não vai plantar esperando colher daquela mesma pessoa, mas de algum lugar você vai colher. E algumas vezes são rápidas, às vezes nem tanto, mas é esse olhar de decidir ter essa ação, de se analisar. Porque quando a gente pergunta para Deus, Deus fala. As pessoas, aparecem pessoas para nos dizer o que está errado, o que eu estou precisando olhar aqui para mim. Porque quando eu assumo uma postura, não, eu estou fazendo tudo certo, eu sou cabeça dura, eu não aceito conselho de ninguém, eu acho que, eu digo por mim, gente, não estou dizendo de ninguém não. Que a gente sempre acha que é o nosso jeito de fazer é melhor do que o do outro. A gente não aceita quando alguém tá querendo, né, nos mostrar que isso, ações diferentes. E eu analisar, tá, beleza. O que eu tô, às vezes eu tô plantando julgamento que eu tô fazendo, se o outro fizer pra mim, aí eu boto mil e um defeitos. Por quê? Porque o meu jeito é sempre o melhor jeito de fazer, só que o meu jeito não tá dando resultado, né? Às vezes eu quero ensinar para outra pessoa, mas eu ainda não consegui o resultado na minha vida. Então, Deus, aí vem as situações para nos mostrar, não, você não é tudo isso aí não que você tá dizendo. Ai, gente, eu sempre falo que Deus, ele nos mostra
Quando eu passei pelo processo depressivo, quanta coisa. Deus foi para me mostrar que eu não era tudo aquilo que eu pensava que eu era. E que, como eu falei aqui da outra situação, né? Que eu julguei a pessoa e aconteceu a situação para eu pagar minha língua. E quantas situações acontecem pra gente pagar a língua? Porque se eu tô plantando julgamento, se eu tô ali julgando tanto que eu sou tão melhor que aquela pessoa, aí, não, mas eu tô plantando no meu campo, o outro não existe. Aí a situação vem pra minha vida pra eu falar, ó, você não é tudo isso aí não, viu? Vou mostrar aqui que às vezes você tá achando que você vai fazer melhor que aquela pessoa, mas você vai fazer a mesma coisa, vai cair no mesmo erro. E aí que tá. Se eu paro e falo, poxa, aconteceu isso aqui. Isso aqui foi porque eu lancei aquela semente, eu tô colhendo aquilo que eu plantei, então agora eu vou plantar um trem diferente. Mas se eu não paro para analisar, acho que foi uma coisa do acaso e continuo plantando, eu vou continuar colhendo. Eu vou continuar colhendo. Então é muito, e é um exercício diário. É um exercício diário e eu sempre falo, gente, essa questão de se perceber, de se analisar, analisar a semente, analisar padrão, é pro resto da vida. Porque às vezes, hoje pro meu entendimento, hoje, eu estou buscando realmente escolher as minhas sementes, plantar de forma correta. Mas talvez daqui a 5 anos, quando eu olhar, eu tava plantando um monte de coisa errada. E aí eu vou fazer o quê? Vou analisar e vou mudar minha semente. Então, é um processo contínuo. Tô plantando hoje, daqui 5 anos eu vou olhar para minha vida e vou falar, o que eu plantei que deu certo? O que eu plantei que deu certo, que funcionou? E aquilo que não funcionou, eu vou mudar. Então eu vou o quê? É em mim que eu tô precisando mudar? Eu tô precisando arar mais a minha terra, limpar mais aqui antes de lançar a semente? É a semente em si que eu vou ter que mudar? São as pessoas que estão ao meu redor, as sementes que eu estou lançando no outro, que não existe, mas assim, o que eu estou esperando que o outro semeie em mim, sabe? É a gente nesse processo contínuo de análise. Contínuo, contínuo. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu quero lembrar todo mundo que tá aqui e agradecer pela presença. Gente, a gente tá na meta para chegar aos 1.000 inscritos do canal. Então, você que ainda não se inscreveu, você que tá assistindo aqui pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube. Semana que vem, a gente vai conversar sobre exercícios práticos da fé com a nossa coach, Salatiele. Semana que vem tem a live com Salatiele novamente. Então você que já fica ligado para acompanhar. E quem tiver alguma pergunta, pode ir mandando aqui que eu vou responder, gente. Isso, Lu. Exatamente. Como eu falei aqui, que eu falei semana passada, né, da área cerebral, a gente já tem tudo que a gente precisa na gente, pra gente semear correto. Deus colocou em nós, né, a parte cerebral para ter empatia, para entender que o outro não existe. Quando eu tô semeando, né, eu tô semeando em mim, eu não, a gente é muito sociável, a nossa mente, ela não difere. E hoje a física quântica já explica que realmente o que eu tô semeando em mim. Então é um processo. Quando eu tô julgando, eu não tô julgando o outro, eu tô julgando eu mesma, porque se eu. Hoje aquela pessoa tá naquele erro, mas se eu julgar, amanhã eu vou estar ali passando pela mesma situação. Quanta coisa a gente paga a língua na vida? Por quê? Porque em algum momento eu vi e falei que o outro tava fazendo errado. Aí a situação chegou pra mim e eu fiz a mesma coisa, porque eu achei que eu era melhor que a outra pessoa. Mas no fundo, não era. Gente, muita gratidão pra quem tá aqui. Já tô encerrando a live. Semana que vem, vamos estar aqui no mesmo horário, às 18 horas. Aguardo vocês pra gente conversar sobre os exercícios práticos da fé com Salatiele. Aguardo todo mundo, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Um excelente final de semana para todos vocês. Muita gratidão. Muita gratidão. Escolham as sementes. Vamos escolher todo dia as nossas sementes, porque aquilo que a gente está lançando, a seu tempo nós colheremos.
se não desvanecermos, se não desanimarmos e desistirmos, né, de plantar coisas boas. Muita gratidão, muito obrigada, gente. Vou encerrar a live aqui. Um excelente final de semana para vocês, viu? Beijo grande e até semana que vem.